Ah, mas eu não terminei de falar de sujeito indeterminado. Tem mais um detalhe que a gente precisa saber, tá bom? E ainda temos o sujeito inexistente e a concordância verbal. Vamos lá, última parte da segunda aula. Bom, lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que o sujeito indeterminado pode ser construído de duas maneiras? Pois é, a primeira maneira é quando o verbo está na terceira pessoa do plural e eu não consigo identificar quem fez aquela ação. A segunda maneira é quando o verbo está na terceira pessoa do singular com a palavra se. Então, e essa palavra se? Bom, o se, quando está anexado ao verbo, né? Ele pode ser, na verdade, várias coisas, mas eu vou destacar aqui duas delas. Ele pode ser o tal do IIS, que é índice de indeterminação do sujeito. Algumas gramáticas chamam de partícula de indeterminação do sujeito. A gente vai resumir então como PIS, né? Ou se pode ser uma partícula apassivadora, ou pronome apassivador, mesma coisa. Vai ser uma PA. Como é que isso funciona? Bom, vamos lá. Ele é um índice de indeterminação do sujeito naqueles casos que a gente viu no vídeo anterior. Veja, é difícil subir a corrente, mas sobe-se. Quem sobe? Se eu não consigo identificar quem sobe, reparem que o verbo está com a partícula se. Eu vou chamar o se de índice de indeterminação do sujeito. E o sobe, ele faz parte de uma oração em que o sujeito é indeterminado. Vejam a diferença para as duas frases seguintes quando se é uma partícula apassivadora. Vende-se esta casa. O que se vende? Aham, não é difícil de identificar, né? O que se vende? Esta casa. Esse é o sujeito. Ué, professora, mas a casa vai vender ela mesma? Pois é, essa forma vende-se esta casa, é o mesmo que dizer esta casa é vendida. Aí nós temos o caso do sujeito paciente. Lembra do sujeito paciente? Nem sempre o sujeito vai ser alguém que pratica alguma coisa. O sujeito pode ser aquele que sofre. Então, dizer vende-se esta casa é o mesmo que dizer esta casa é vendida, tá? Na última frase, construíram-se açudes. O que se construíram? Açudes. Então, açudes é o sujeito paciente também, ok? Aí eu posso dizer açudes são construídos de trás para frente. Eu já não posso fazer isso na primeira frase. Mas sobe-se, eu não posso transformar isso do jeito que eu transformei a frase 2 e a frase 3. Por isso que o se na primeira frase é um índice de indeterminação. Já nas frases 2 e 3, o se é uma partícula apassivadora. O que significa isso? Ele, quando está ligado ao verbo, ele transforma o sujeito em paciente. Não é sujeito impaciente, é o sujeito em paciente, tá bom? Daí a casa passa a ser o sujeito e passa a sofrer a ação de ser vendida. O açudes passa a ser o sujeito e passa a sofrer a ação de ser construída. A gente vai ver bastante isso em exercício, tá? Olha lá, eu peguei algumas placas pela internet, né? Algumas placas que circulam por aí. É muito comum você encontrar desvios gramaticais nessas frases. Por quê? Vejam. Na última frase ali, ó, construíram-se açudes. Reparem que o verbo está no plural. Por quê? Porque o sujeito também está. Nem todo mundo respeita isso, tá bom? Olha a primeira frase, a primeira placa. Confecciona-se roupas masculina, feminina e reformas pequenas. Ora, o que se confecciona? Roupas. Roupas não está no plural? Então, confecciona-se também deveria estar. Corrigindo, ficaria confeccionam-se roupas. Aluga-se cômodos. Será que está certo? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Não está certo. Deveria ser alugam-se cômodos. Cômodos é o sujeito e cômodo está no plural. E o se é uma partícula apassivadora, assim como na primeira placa. 3 é o anúncio. Precisa-se de padeiro para trabalhar em Vitória, na região de Maruípe. Precisa-se de padeiro. Quem precisa de padeiro? Não sei. Nesse caso, o se é um índice de indeterminação do sujeito e o sujeito é indeterminado.
Ou seja, o verbo precisa vai ter que estar sempre no singular, tá bom? Placa 4. SOS afiações. Amola-se. Alicate, cutícula, unha e corte, tesoura, unha, cabelo e tecido, máquina de cortar cabelo, navalha de máquina. Olha um monte de coisa que é amolado nessa loja, né? Olha lá. Então, será que tá certo o verbo no singular? Deveria ser amola-se ou amolam-se? Amolam-se, né? São várias coisas amoladas, tá bom? A menos que o amola-se esteja se referindo apenas ao alicate, o que eu acho meio difícil. E o verbo deveria estar no plural, porque o se é uma partícula passivadora. Frase 5, é até interessante essa frase. Houve-se problemas por apenas R$ 1,99 a hora. O seu problema é nosso. Houve-se problemas. O que se houve? Problemas. É o sujeito, está no plural. O verbo também deveria estar no plural. E o se, partícula passivadora. E a frase 6. Admite-se pessoas com prática em ótica. O que se admite? Pessoas. Sujeito está no plural, o verbo deveria estar no plural, tá bom? Na próxima vez que virem uma placa, vendem-se casas, batam palmas. Alugam-se apartamentos, tá certo. Depende do sujeito que vem depois, diferente da placa de número 3. Reparem que na frente de padeiro tem uma preposição. Agora vamos ver um poema do Mário Quintana. O poema dos hóspedes, bem curtinho, tá? Esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca nossas malas estão prontas, e a nossa conta nunca está em dia. Fiz a análise sintática desse poema, de cada verso. Vamos ver. Esta vida é uma estranha hospedaria. O verbo é. O que é uma estranha hospedaria? Esta vida, sujeito simples, núcleo, vida. Tudo que sobra é o predicado. E aí reparem que eu tenho um predicativo dentro do predicado. Qual é a característica da vida? Uma estranha hospedaria. O predicativo é como se fosse o adjetivo do sujeito fora do sujeito, tá? É claro que nem sempre ele vai ser o único adjetivo. Nesse caso, por exemplo, ele é uma expressão. Mas você percebe que é uma característica da vida. O verso 2. De onde se parte quase sempre às tontas. O verbo é o parte, né? De onde se parte. Quem parte quase sempre às tontas, não sabemos quem parte, né? É diferente de dizer partimos. Partimos seria nós, sujeito oculto, mas o se parte, o se é o índice de indeterminação do sujeito, ou seja, nós temos o sujeito indeterminado no verso 2. E o verbo vai estar no singular, portanto. Pois nunca nossas malas estão prontas. Quem está pronta? Nossas malas. Sujeito e o núcleo é malas. Qual a característica das malas? Prontas, que é o predicativo do sujeito. E a nossa conta nunca está em dia. Quem nunca está em dia? Nossa conta, sujeito simples, núcleo conta. E aí nós temos as reticências, porque está faltando o finalzinho do poema, tá? Aliás, vai completar o pensamento, né? Porque o poema termina aí. Agora vamos falar do sujeito inexistente. O sujeito inexistente, gente, lembrando, ele não existe, né? Não tem alguém que possa praticar ou sofrer a ação que está no verbo. Não tem como. São verbos que não permitem esse tipo de coisa. Por isso que são chamadas de orações sem sujeito. A oração inteira é formada por um predicado. E esses verbos que não permitem sujeito, a gente chama de verbos impessoais. Ou seja, verbos que não têm pessoa. Uma pessoa que possa praticar ou sofrer aquela ação. Daí nós temos 3 tipos de sujeito inexistente. 3 formas de isso acontecer. A primeira forma é quando o verbo haver aparece no sentido de existir, tá? Por exemplo, havia ratos no porão, verbo havia. Eu posso dizer que alguém havia ratos no porão? Não posso. E ratos também não é o sujeito do havia. Ele está vindo depois, né? O ratos aí é o que a gente vai ver lá na frente como objeto direto.
ok? A próxima aula a gente vai estudar verbo transitivo direto, e vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Então, quando o verbo haver tem o sentido de existir, nós não temos sujeito. Na situação B, os verbos de fenômeno da natureza também não permitem sujeito. Por exemplo, choveu durante a noite. Ninguém pode chover, não é alguém que chove. Oração sem sujeito. E o último caso, os verbos haver, fazer, ser e estar relacionados a tempo decorrido. Esse tempo decorrido pode ser temperatura, né? Clima, passado, tá bom? Havia 3 noites que não dormia. Esse havia 3 noites havia 3 noites no passado. Então o haver está relacionado ao passado, não tem sujeito. Faz 2 anos que me formei. Eu não posso dizer que alguém faz 2 anos. O tempo é o tempo, é impessoal, né? Era no mês de maio. Também o verbo ser aí está relacionado a tempo decorrido. Por fim, abri a janela se estava calor. Eu não posso dizer que alguém estava calor. Então, o verbo estar, nesse caso, está relacionado a tempo também. Temperatura, para ser mais exata, né? Bom, quando a gente fala de sujeito inexistente, fatalmente a gente tem que falar da concordância dos verbos impessoais. Lembrando que o verbo haver, no sentido de existir, né? É um verbo impessoal, tá? Então, a oração não tem sujeito. E aí nós temos várias frases em que a gente vai analisar a concordância. Frase 1. Havia menos desemprego e violência antigamente. Não posso dizer que alguém havia menos desemprego. O havia está no sentido de existir. Então, o verbo vai estar automaticamente no singular. Se não tem sujeito, para que a gente vai colocar o verbo no plural, né? Há muitos imigrantes turcos na Alemanha. Aí o imigrantes turcos, apesar de estar no plural, não é o sujeito. O verbo permanece no singular. O verbo haver está no sentido de existir. Cuidado quando o verbo haver estiver dentro de uma locução verbal. É o que acontece na frase 2, 3, 4 e na frase 5. Lembrando que a locução verbal é composta por um verbo auxiliar, que vem primeiro, e um verbo principal, que vem depois, né? O verbo auxiliar vai estar conjugado e o principal vai estar em alguma forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. No caso da frase 2 e da frase 3, o verbo haver é o verbo principal da locução verbal. É nele que eu vou me guiar. E se o haver originalmente não tem sujeito, portanto não tem plural, o auxiliar vai seguir a regra do principal. Então o pode e o deve, na frase 2 e na frase 3, que são os verbos auxiliares, eles vão seguir o verbo haver e vão se manter no singular, mesmo depois vindo uma palavra no plural. Boas surpresas, produtos, não importa se a palavra está no plural. Se o haver é o verbo principal, é ele que governa. Então o pode e o deve vai para singular. Agora vejam a frase 5 e a frase 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frase 5. A fã havia dormido no portão do estádio. Agora o verbo haver não é mais o verbo principal, é o verbo auxiliar. Está vindo primeiro, né? Quem havia dormido no portão do estádio? A fã. Daí nós já temos um sujeito, tá bom? O verbo haver não está sozinho. Ele faz parte de uma locução em que ele não é o principal. O principal é o dormir. Dormir é um verbo que admite sujeito. Quem havia dormido era a fã é o sujeito, tá bom? Então, nesse caso, como é a fã no singular, o havia fica no singular. Mas na frase 6, os jovens haviam lido todos os livros previstos. Nós temos novamente o verbo haver como o verbo auxiliar e o verbo principal admite sujeito, é o verbo lido. Quem havia lido eram os jovens. Os jovens está no plural, então o haver vai para o plural, tá bom? E no último caso, a frase 7, há dias não a vejo, nós temos o verbo haver no sentido de tempo decorrido, que não tem sujeito, portanto não tem plural. Então, resumindo aqui, o verbo haver ocorre em 2 ocasiões no sujeito inexistente, ou no sentido de existir, ou no sentido de tempo decorrido lá na situação C. No sentido de existir, da frase 1 à frase 6,
o verbo pode vir no singular ou no plural. Depende. Quando ele está sozinho e tem sentido de existir, ele fica no singular. Na frase 7, quando ele está sozinho e significa tempo decorrido, ele fica no singular, tá bom? Dentro de uma locução verbal, se ele for o verbo principal, o verbo auxiliar dele fica no singular. Dentro de uma locução verbal, se ele for o verbo auxiliar e o principal tiver sujeito, aí ele vai depender do sujeito, se ele vai para o singular ou vai para o plural, tá bom? Vejam lá. Houve ou houveram muitas confusões no baile? Aí nós temos o verbo haver sozinho na oração. Ah, mas confusão está no plural. Não importa, o verbo está sozinho, tem sentido de existir, oração sem sujeito. Se eu não tenho sujeito, para que eu vou colocar o verbo no plural? Então o correto é houve. Havia ou haveriam pessoas demais se não restringíssemos os convites? E agora? O verbo haver continua sozinho, só mudou o tempo verbal. Não tem por que colocar no plural que a oração não tem sujeito. Agora uma locução verbal em que o verbo haver é o principal. Olha, deve haver ou devem haver vários alunos online. E agora? Se o haver é principal e ele não tem sujeito, o auxiliar dele vai aparecer no singular, tá bom? Não importa se a palavra seguinte está no plural. Os alunos haviam lido ou haviam lido para didático? Agora o verbo haver é o verbo auxiliar da locução, né? Ele vem primeiro. E os alunos, que é o sujeito, está no plural. Então o haver vem no plural por causa da palavra alunos, até porque o principal da locução é o lido e não o haviam. Correto é haviam lido. Bom, o verbo fazer também tem a sua própria concordância. Quando que o fazer é um verbo impessoal? Não é sempre, né? O fazer é impessoal quando se refere a um tempo decorrido, passado, ou temperatura, clima. Faz dias que o vento sopra de madrugada. Oração sem sujeito, verbo no singular. Fazia anos que não se via uma tempestade dessa proporção. Não é faziam porque anos está no plural. Não é fazem porque dia está no plural. Você tem que ver que o fazia anos, o fazer, se refere a tempo decorrido. Então, a oração não tem sujeito, portanto, o verbo no singular. Tá bom? Para essa regra não tem exceção. Por fim, nós temos os verbos de fenômeno da natureza. No inverno, neva em lugares do sul do Brasil. Não posso dizer que alguém neva, né? É um fenômeno. Não tem sujeito, verbo no singular. Em certo período do ano, anoitece mais cedo. Mesma coisa, oração sem sujeito, verbo no singular. Cuidado! Se o verbo estiver, por acaso, no sentido figurado, por exemplo, choveram problemas na minha casa. Problemas. Sentido figurado, não é exatamente o fenômeno da natureza. É uma maneira poética, vamos dizer assim, conotativa da linguagem. Aí o verbo não vai respeitar essa regra, tá? Porque ele não é mais fenômeno da natureza. No sentido figurado, no seu sentido original, ele segue a regra normalmente. Agora nós temos algumas manchetes para analisar, tá bom? Vento forte causa estragos no sul do país. O verbo aí é o causa. Quem causa estragos? O vento forte. Reparem que o verbo é causa, não é vento. O verbo ventar é uma coisa, o verbo causar é outra. Então, nesse caso, quem causa estragos é o vento forte, sujeito simples, o núcleo é vento. A gente não pode pensar na palavra vento aí como um fenômeno da natureza. Ele é um substantivo e é o sujeito da oração, ele não é o verbo, tá bom? Choveu muito em São Paulo neste sábado. Agora sim, agora nós temos o verbo choveu, que é um verbo de fenômeno da natureza. A oração então não tem sujeito e o verbo fica no singular. Existem vários itens na questão. O que existe? Vários itens. O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. O verbo existir é outra história. O verbo existir não é o verbo haver. E ele tem sujeito normal, ele não é um verbo impessoal. Tá bom? Mas o haver, no sentido de existir,
é outra história. Então, cuidado com essa pegadinha que é bem recorrente. Por fim, nós temos aí uma charge, né? Uma tirinha, perdão. Está chovendo há semanas, não suporto mais. Ora, a chuva faz bem às plantinhas. Obrigado por me lembrar disso, por me lembrar isso. Bom, duas coisas para analisar. Primeiro, essa oração está chovendo há semanas. Aí nós temos uma locução verbal. O verbo auxiliar é o está. O principal é chovendo, né? O principal é o que governa tudo. E o principal é um fenômeno da natureza, que é chover. Então, aí na primeira frase nós temos uma oração sem sujeito. Por isso, inclusive, que o verbo auxiliar está no singular. Não confundam com a chuva faz bem as plantinhas. A chuva aí é um substantivo. Não é o verbo chover, não. Qual é o verbo? É o faz. Quem faz bem as plantinhas? A chuva. Sujeito simples. Então, não confundam a ideia de chover, representada pelo verbo chover, com a chuva substantiva. A mesma coisa ventar, vento, neve, nevar. Tá? Não confundam as instâncias de substantivo e verbo. Por isso que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo. O verbo é a chave de tudo. Procurem primeiro o verbo. Até mais.